Oi, aqui é a Marília Calas e quero dizer que eu estou muito empolgada e feliz por você estar aqui nessa nossa primeira aula da nossa semana gratuita Os Segredos da Ganache. Se você quer faturar muito vendendo bolos estruturados e molhadinhos, decorados com ganache e brigadeiro e se tornar uma boleira de mão cheia, vou te dizer, aqui é o seu lugar. E se eu fosse você, eu não duvidaria nem da minha promessa e nem do fato de que você também pode alcançar esses resultados, porque olha só o depoimento dessa aluna. Oi, meu nome é Aline, eu tenho 29 anos e sou do interior de Minas, sou de Monte Sião, sul de Minas. Eu trabalhava com chocolates antes, era uma renda extra que eu tinha, eu era professora de inglês e já trabalhava há uns 3 anos com chocolate. Fazia Páscoa, fazia chocotones e eu não sabia fazer bolo, era uma coisa assim que eu nunca consegui fazer, eu comprava bolo até de saquinho, dava errado. Até que um dia teve o aniversário do meu namorado, e eu resolvi fazer um naked de abacaxi com coco. Olha a ideia. Fui procurar no YouTube, né? E deu tudo errado. O bolo ficou seco, o recheio vazava e foi horrível. Daí eu comecei a pesquisar e conheci o curso da Marília pelo Instagram. Comecei a assistir umas lives, o perfil dela, e acabei comprando boleira de mão cheia. Isso foi em setembro de 2019. Logo assim, na primeira Páscoa, depois do curso que eu comecei a fazer, aprendi os recheios já para Páscoa, para os ovos de Páscoa, melhoraram 100%, assim. Eu aprendi muitas técnicas que eu não sabia. E no ano passado, no finalzinho de 2019, eu estava passando por um momento assim na minha vida que eu não queria mais trabalhar com o que eu fazia. Eu dava aula de inglês, trabalhava aí 12 horas por dia, não tinha tempo para nada, para os amigos. Não conseguia passar muito tempo em família porque ficava muito corrida a minha vida. Não me exercitava, não conseguia fazer nada. Daí eu ia para trabalhar, eu começava a chorar, não sabia que eu tinha e era uma depressão, a gente não tá esperando isso, né? Até que no meio do ano passado, em meio à pandemia, eu falei assim, não, chega, não quero, vou arriscar, vou trabalhar com bolo e seja o que Deus quiser. Peguei, fiz um acordo na empresa que eu trabalhava, eles foram super legais, agradeço muito tudo que eu aprendi lá. E então eu comecei a fazer um bolo aqui de casa e falei assim, não, o que eu recebi, o que eu tinha de dinheiro, eu peguei e investi na minha cozinha. Hoje eu tenho a minha própria cozinha, peguei o dinheiro que a gente ia usar no casamento no final do ano passado, que foi adiado, e a gente construiu essa cozinha. Hoje em dia eu trabalho com os bolos. Essa é minha renda, minha única renda. Eu sou super conhecida já na cidade. E toda vez que a pessoa come o bolo, ela se surpreende. A ganache de chocolate, eu consigo fazer o bolo com cobertura, o bolo estruturado. Nunca aconteceu do bolo cair, graças a Deus, sempre seguindo todas as técnicas. Os brigadeiros também. Aprendi também os brigadeiros gourmets durante as lives. Faço a cobertura do bolo tanto com a ganache como o brigadeiro. E também aprendi o chantininho que a Marília ensina. Além de todo o cardápio que ela ensina a fazer, meu cardápio hoje é todo trabalhado no Canva, igual eu aprendi nas lives. Aprendi a parte administrativa, a parte do MEI. Só tenho a agradecer tudo que eu aprendi nesse curso. E agradecer a Marília, toda a equipe da Marília Calas, que são super atenciosos sempre com a gente. E também a Deus, que eu acredito que Deus sempre tem me colocado nos lugares certinhos e nos momentos certos. Hoje eu sou uma boleira. Eu trabalho em casa, tenho tempo para fazer várias atividades que antes eu não tinha e tempo de qualidade de vida, que era uma coisa que eu não tinha há anos. Então, muito obrigada, Marília, e a todos vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Fran, sou de São Paulo, Zona Sul. Hoje eu vim falar para vocês como a confeitaria, o curso de boleira de machê, mudou minha vida. Há 3 anos eu tive meu segundo filho e tive que parar de trabalhar para poder cuidar deles. Então, quando ele tinha 1 ano, eu resolvi começar a fazer bolos para fora para incrementar a renda familiar. Eu comecei a fazer bolo e oferecia para meus clientes apenas bolos cobertos com chantilly. E eles não eram estruturados, por várias vezes chegaram rachados ao cliente. Foi então que resolvi comprar o curso da Marília, Boleira de Mão Cheia. E no curso eu aprendi a fazer massas muito mais molhadinhas, estruturadas e gostosas. Fora isso, eu aprendi também a trabalhar com a ganache e o brigadeiro. E hoje vendo um bolo diferenciado para o meu cliente. Chego a fazer por final de semana no mínimo 10 bolos, fora os que faço no meio da semana, e doces também. Hoje posso dizer que minha renda vem completamente da confeitaria. Meus clientes compram e recomendam meus bolos. E eu posso ficar em casa cuidando dos meus filhos.
Sou muito grata a todos os ensinamentos que a Marília tem nos ensinado. Muito obrigada, Marília. Olha só que lindo o bolo da Andréa Camargo. Olha que lindo esse drip, quanto capricho. Olha essa lateral do bolo lisinha e esse drip lisinho caindo, escorrendo no bolo. Eu estou simplesmente encantada com o trabalho dela. E lembrando que esse bolo é da Andréia, aluna do curso Boleira de Mão Cheia. Ele não é meu. Olá, eu sou a Jéssica Couto, uma baiana que mora em Foz. Atualmente eu trabalho em casa. Quando eu morava na Bahia, eu e minha cunhada fazíamos doces e bolos. Na verdade, quem fazia os bolos era minha cunhada, até porque os meus bolos sempre solavam. Então, se os meus bolos ficaram mais estruturados e mais bonitos, com certeza. Como eu falei, eu não sabia fazer bolo, sempre solava. Depois que eu adquiri o curso Boleira de Mão Cheia da Marília Calácio, minha vida mudou muito, né? Porque eu sou uma pessoa muito insegura e eu nunca acreditei que eu conseguiria. E hoje eu sei que eu consigo. Hoje eu tenho plena convicção disso, até porque eu comecei o curso em maio desse ano e hoje eu já tenho vários clientes. Atualmente, inclusive, eu vivo da renda dos bolos, porque meu esposo, ele infelizmente não tá podendo trabalhar com essa pandemia. Olha só como eram os bolos dela antes do curso Boleira de Mão Cheia e agora como que eles estão. Olha os meus bolos depois do curso da Marília. Comecei os cursos em maio desse ano. Foi o meu melhor investimento. Obrigada mais uma vez, Marília, por todo o seu conhecimento. Ela era uma pessoa que nem fazia bolos na vida e hoje ela sabe fazer essas coisas mais maravilhosas. E tem mais, você prestou atenção que ela começou a fazer bolos no auge dessa pandemia e atualmente ela já está pagando todas as contas da casa dela com o dinheiro das encomendas dos bolos? Pois é, e se ela conseguiu, você também conseguirá fazer esses bolos e ter este mesmo resultado. Durante essa semana eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer bolos lindos, estruturados e ao mesmo tempo molhadinhos. Por isso iremos intercalar nossas aulas entre demonstrativas e aulas técnicas. É como a minha mãe dizia, aquele velho ditado: não te darei o peixe, mas te ensinarei a pescar. Até porque receitas tem aos montes na internet. Eu vou te provar durante a nossa jornada que para ser uma boleira de mão cheia e fazer bolos super perfeitos, não se trata apenas de receitas aleatórias. Se trata de um método eficaz e seguro que te faz economizar muitas lágrimas e muitos ingredientes, já que seus bolos não irão mais para o lixo. E eu quero agora falar que eu estou muito empolgada mesmo para iniciar essa jornada que eu prometo para você. Ela irá mudar a sua vida se você me permitir. Então pega o seu caderninho de estudo, a sua caneta, sente num lugar bem confortável, porque nós vamos estudar muito, eu preciso te mostrar muito conteúdo em apenas uma única semana. Serão conteúdos super importantes e exclusivos que eu levei anos para adquirir e que você irá receber aqui durante essa semana, tudinho de forma gratuita. Só para você ter uma ideia da semana incrível que te espera adiante, deixa eu te fazer um resumo bem rapidinho do que você irá encontrar nas aulas durante essa semana. E na aula de hoje, na aula 1, eu vou te ensinar sobre funções técnicas dos ingredientes. Hoje você vai aprender de uma vez por todas a pensar na massa do seu bolo, por que a gente precisa colocar o ovo, o açúcar, a farinha de trigo, justamente porque eu não quero te passar uma receita, eu quero te ensinar a pensar, porque às vezes sua massa pode sair um pouco pesada, um pouco embatumada, às vezes ela pode afundar no meio, e hoje você vai entender os motivos dos erros da sua massa e saber consertá-lo, independentemente da receita que você tiver em mãos. Você vai saber observar a característica do bolo, o erro do bolo para poder consertá-lo, para poder fazer o equilíbrio perfeito da receita que você tiver em mão e de acordo com a marca da sua farinha, porque a gente sabe que isso influencia demais no resultado. E além disso, também eu vou te falar as diferenças entre uma massa pão de ló, uma massa chiffon, uma massa manteigada, as vantagens e as desvantagens de cada uma desses tipos de massa e quando você poderá usá-la. E para isso nós falaremos também dos recheios, recheio de brigadeiro, recheio de ganache, recheio mousse. Quais são as diferenças entre esses recheios e qual a melhor massa de acordo com cada recheio? Qual estrutura você terá o melhor resultado para cada tipo de recheio? Na aula 2, eu te ensinarei 2 tipos de montagem super práticas e muito eficientes para você ter um bolo estruturado perfeito. Nós falaremos também sobre caldas, quais são as vantagens e desvantagens de cada caldo, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre isso. Quando usar uma calda açucarada, quando usar uma calda leitosa, se pode usar, se não pode usar. Nós falaremos sobre tudo isso também e na montagem do nosso bolo.
Falaremos também sobre as regras da montagem de bolo. Você sabia que não é todo tipo de massa que você pode usar para qualquer tipo de recheio? E falando em montagem, eu fiz de propósito 3 bolos montados da forma errada, te provando justamente que se você não seguir o método que eu vou te ensinar, provavelmente a probabilidade de você fazer um bolo errado é muito grande. Então eu fiz 3 bolos errados de propósito, não obedecendo as regras que eu te ensinei. E você vai ver que se você não seguir essas regrinhas vai dar muito ruim, você vai ter muita dificuldade na hora de estruturar e de montar o seu bolo. E vai por mim, esses erros te fazem simplesmente querer desistir da confeitaria. Você acha que o erro está em você, sendo que o erro está totalmente no método errado que você estava fazendo. E na aula 3, nós falaremos sobre decorações. Eu te ensinarei a fazer uma decoração maravilhosa com brigadeiro e ganache. E você vai ver, usar brigadeiro e ganache como cobertura pode ser um diferencial muito grande para você. Você vai se destacar de outras boleiras da sua cidade. E sem contar que você vai fazer bolos muito gostosos, porque brigadeiro, chocolate e ganache é uma paixão nacional e você conquista todo mundo. Vou te provar que se você tiver uma boa estrutura, uma boa receita de ganache e de brigadeiro, o seu bolo fica impecável e maravilhoso. E na aula 4, segunda-feira, a aula mais importante na minha opinião, eu te mostrarei como você pode seguir nessa jornada doce de ser uma boleira de mão cheia, caso você queira seguir comigo. Mas eu tenho certeza que você irá se apaixonar. Viu só que semana incrível, cheia de conteúdo para você? E antes de começarmos nossa primeira aula sobre tipos de massa e recheios, deixa eu te contar rapidinho quem eu sou e de onde surgiram os meus conhecimentos que compartilho hoje com tantas alunas. Eu sou boleira há mais de 7 anos e também confeiteira pâtissière, graduada pela Escola Nacional Superior de Pâtisserie, na França, a renomada ENSP. Eu já ajudei mais de 4.500 alunos a alcançar essa liberdade financeira, fazendo bolos lindos e estruturados e deliciosos usando ganache brigadeiro. Mas claro que eu não nasci boleira e nem me imaginava ser uma. Pelo contrário, meu sonho de adolescente era ser uma renomada publicitária. E por isso fiz faculdade de Publicidade e Propaganda, me formei e iniciei um mestrado na área. Há 8 anos atrás, eu estava trabalhando em uma agência de publicidade e propaganda quando me vi totalmente infeliz nessa profissão. E vivia me perguntando se a vida era só isso, sabe? Eu estava muito confusa, porque desde a adolescência eu sonhava em ser publicitária. E quando eu me tornei uma, me vi completamente infeliz e não me sentia realizada profissionalmente. Talvez assim como você esteja se sentindo hoje, e se você realmente está se sentindo insatisfeita no lugar onde você se encontra e esteja buscando uma nova oportunidade, eu vou te dizer, eu te entendo muito. Todos esses sentimentos de confusão estavam me desencadeando o início de uma depressão. E foi aí que eu resolvi fazer um propósito com Deus. E um mês depois, a minha vida começou a se transformar totalmente. Uma amiga minha que iria se casar pediu para eu dar o bolo de noivado dela de presente. Mas na época eu estava bem apertada financeiramente falando. E pelo fato de já ter vendido brigadeiros na faculdade para fazer uma renda extra, achei que eu conseguiria fazer esse bolo. Aceitei o desafio. Então eu decidi que ao invés de encomendar o bolo com alguém, eu iria fazer o bolo. E eu vou te falar, ficou muito mais caro e trabalhoso do que se eu tivesse comprado um bolo naquele dia com outra pessoa. Naquele dia eu fiz mais de 5 massas que deram errado, recheios que não davam certo, joguei bolos fora e quando achei que tinha dado certo, o bolo começou a desmoronar. Daí eu tive a ideia de fazer o bolo cercadinho de Kit Kat, porque pelo menos assim, quando o bolo chegaria inteiro no noivado, sem desmoronar. Já que os Kit Kats serviriam como tipo um murinho, sabe, no bolo e não deixaria que ele desabasse na lateral do bolo. Nossa, foi uma experiência muito ruim, desesperadora e mega frustrante. E mesmo feinho e desengonçado, 2 pessoas naquela festa de noivado me perguntaram se eu fazia bolos por encomenda. E loucamente eu respondi que sim, mesmo nunca tendo feito encomenda na minha vida inteirinha. Eu aceitei o desafio. E você quer saber? Foi desesperador, mas ao mesmo tempo recompensador. Fiquei feliz com a sensação de ter feito sozinha aquelas encomendas e de ter dado certo, claro que na medida do possível. Bom, na semana seguinte do noivado, eu recebi uma promoção no meu trabalho, lá na agência de publicidade onde eu trabalhava. E até que fiquei super empolgada, porque mesmo infeliz no trabalho, pelo menos eu iria ganhar mais dinheiro, né? Mas porém, uma semana depois da minha promoção, eu fui demitida. Foi tudo muito rápido, tudo muito confuso. Eu percebi então que aquilo era um sinal divino para eu começar algo novo. Até porque, se você se lembra do início da minha história, eu comentei para você que eu fiz sim um propósito com Deus e achei que essa demissão era a minha resposta para começar algo novo. Mas enfim, começar o quê? De onde? E adivinha o que me veio na cabeça? Bolos. Mas de cara vem aquele preconceito de ser uma boleira. Tipo, meu esposo, que na época ainda era namorado, é formado em engenharia. E seus familiares, todos formados em medicina.
engenharia, direito, e eu querendo ser apenas uma boleira. Mas por outro lado, minha mãe toda a vida se sacrificou muito para dar um estudo bom para mim e para minha irmã, sabe? Eu fiquei com aquela confusão na cabeça. Tanto que nós nos entramos para a faculdade federal e mesmo assim eu estava querendo ser uma boleira. Mas mesmo assim, mesmo com tanto preconceito meu, eu comecei. Fiz meu Instagram e comecei a pedir meus amigos e familiares que quando eles tivessem qualquer evento de aniversário, para me dar a matéria-prima que eu iria fazer o bolo para eles. E então eu comecei do zero, pela primeira vez, o meu negócio de bolos dentro da minha casa. Mas no começo meus bolos eram até gostosos, mas eram sem estruturas, nem eram tão bonitos assim. Inclusive teve um dia que a cliente que tinha interfonado para eu descer com bolo. E quando eu fui lá entregar esse bolo, ele simplesmente desmoronou na frente da cliente. Eu comecei a chorar, subi correndo para o meu apartamento, liguei para o Luiz pedindo um conselho, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Aí eu respirei, engoli o choro, desci e falei para o meu cliente que eu levaria o bolo para ele lá no aniversário, em uma taça, já que o bolo tinha desmoronado. Graças a Deus, ele foi bem compreensivo comigo. E você acha que esse caso foi o único que aconteceu comigo? Com certeza não. Teve vários e vários outros bolos caindo, entortando, criando barriga e rachando, que sinceramente nem sei te contar um a um. Eu vou ser bem sincera. Eu sei que as situações não foram exclusividades minhas. Aliás, todas as boleiras já passaram por isso. E provavelmente você possa estar passando por isso exatamente agora. E se você já fez um bolo que não deu certo, sabe exatamente a sensação de fracasso que ficamos depois. Começamos a pensar, poxa, não sei fazer nenhum bolo sequer nessa vida. Como se fazer bolo fosse algo muito fácil, né? E que não precisássemos de técnica nenhuma. Mas é pelo contrário, eu comecei a perceber que por trás de cada bolo havia uma ciência a ser executada e que requeria mais estudos e dedicação do que eu imaginava. Afinal, ser uma boleira é uma profissão como qualquer outra e ninguém nasce sabendo. Percebi que para fazer bolos eu não precisava de um dom do qual eu tenha nascido. Eu precisaria sim de muito estudo, dedicação e técnicas corretas. Não aguentava mais essa sensação de fracasso de achar que não conseguiria fazer bolos bonitos e com segurança. Cada entrega de bolo era um parto, porque eu sabia que mais tarde o cliente iria me ligar para reclamar de algum defeito do bolo, ou que ele desmoronou, ou que ele entortou. Eu sabia muito bem que não se tratava apenas de uma receita. Não era só isso que me faria alcançar o meu objetivo de ser uma boleira de mão cheia e fazer bolos lindos, gostosos e estruturados. Era mais do que isso. E então, eu juntei todo o meu conhecimento da faculdade de Publicidade e Propaganda para encontrar e conquistar e fidelizar os meus clientes. E na parte técnica, eu comecei a estudar muito, mergulhei de cabeça em livros de todas as escolas de confeitarias do mundo, francês, inglês, nacionais, e comecei a assistir todas as aulas sobre confeitaria que eu tinha alcance. E claro, fiz muitos testes mesmo para conseguir ser uma boleira de mão cheia, com bolos lindos, gostosos e estruturados. E vou te dizer que se teve uma coisa que aprendi na vida é que não adianta ter produtos gostosos e bonitos se não alcançarmos o nosso público correto e fazer um bom atendimento ao cliente. Sabe por quê? Bolos bonitos e gostosos até vendem, mas só um bom atendimento faz o cliente permanecer. E então eu organizei tudo e comecei a colocar em prática essas estratégias. E no final daquele mesmo ano que comecei na minha vida de boleira, 11 meses depois, só já no Natal, toda a minha família já estava me apoiando e me ajudando a fazer e vender os bolos. E então, no mês de dezembro, eu vendi R$ 12.760. Foram 88 bolos em um único mês, todos feitos na cozinha do meu apartamento de 76 metros quadrados, onde eu morava com os meus pais. A essa altura do campeonato, meu preconceito da minha família já tinha completamente ido embora, até porque eles me viram super felizes trabalhando em algo que eu realmente gostava e estava ainda por cima ganhando dinheiro. E agora você pode achar que daí pra frente foram só flores, né? Mas não foi assim. Olha só o que aconteceu depois desse Natal, vou te contar. Depois disso, eu decidi abrir um ateliê só para fazer minhas encomendas. Naquela época, era meu sonho de consumo, assim, ter minha própria confeitaria. Achei que ter um ateliê seria o primeiro passo para a realização desse meu sonho. E quando eu abri o ateliê em Goiânia, começou um boom de boleiras na minha cidade, sério. Pareceu que todo mundo decidiu ser uma boleira de uma vez só e minha concorrência começou a crescer a cada dia mais. Por isso, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer bolos ainda mais gostosos e ainda mais bonitos, que chamassem a atenção e se diferenciassem do que a minha concorrência estava fazendo. Foi então que eu comecei a criar e a desenvolver bolos com decorações de brigadeiro e ganache. E, sinceramente, esses bolos bem chocolatudos mudaram a minha vida. E veio para ficar com força total, porque além de lindos, os bolos feitos com ganache e brigadeiro são extremamente gostosos, que agradam o paladar da maioria dos brasileiros.
Depois desse chocolatudo, minha vida mudou e eu cresci exponencialmente. Não tinha agenda nem para nada e tinha muitos dias que eu negava pedidos de encomendas porque já estava sobrecarregada. Bom, depois de 1 ano e meio trabalhando com as minhas encomendas de bolos em Goiânia, eu me casei e me mudei para Brasília, um lugar onde eu não conhecia ninguém e tive que começar do absoluto zero pela segunda vez na cozinha do meu apartamento. E sabe o que eu fiz? Usei as mesmas estratégias que eu usei lá em Goiânia para começar e crescer e me divulgar e conquistar novos clientes. E você já sabe, deu certo na primeira vez, deu certo na segunda vez também. Só que dessa vez bem mais rápido e bem menos doloroso. E em menos tempo que da primeira vez eu já estava lá, negando encomendas de novo. Daí eu percebi que esse passo a passo faria com que qualquer pessoa pudesse conquistar seus clientes fazendo bolos estruturados de ganache e brigadeiro em qualquer lugar e começando do absoluto zero. Às vezes você pode ficar se perguntando por que eu ensinaria tudo isso então? E o motivo é simples. É que quando eu estava lá atrás, fazendo meus bolos sozinhas, na cozinha do meu apartamento, chorando, eu queria muito que alguém estivesse do meu lado, que me ajudasse a entender os meus problemas e que me ajudasse a solucioná-los também. E então eu decidi compartilhar todo o meu conhecimento, experiência e tudo que é necessário com as pessoas para que todo mundo vivesse a experiência de se tornar uma boleira de mão cheia de forma muito mais fácil e muito mais doce do que foi para mim. E hoje, com mais de 4.500 alunos, eu consigo enxergar com muita clareza quais são os erros das pessoas na hora de fazer os seus bolos. Ou o que elas fazem de errado para que seus bolos deem tão errado a ponto do bolo desmoronar, cair, rachar e criar aquelas temidas barriguinhas. E posso te afirmar que esses erros estão baseados em usar uma massa de bolo errada que não tem estrutura que suporte o peso das decorações, usar recheios errados na textura errada, achar que só a calda do bolo resolverá o problema de um bolo ressecado e por isso encharcar demais o bolo e aceitar encomenda de última hora não respeitando o tempo ideal de descanso entre as etapas. Mas calma que iremos falar de forma muito mais profunda sobre cada um desses erros, por isso iremos começar a nossa primeira aula falando sobre o começo dos bolos. Vamos falar sobre massas e recheios. Olha só, vamos começar a nossa primeira aula. Eu trouxe até um flip chart para deixar de forma bem ilustrativa todas as técnicas, que como nossa aula é cheia de técnica, trouxe nosso flip chart para ficar mais fácil para você entender. E você que está acompanhando com o seu caderninho, eu amo alunos com caderninho, que aí você pode ir anotando também tudo que está escrito aqui e todas as minhas explicações. Olha só, então vamos começar com a nossa massa do bolo. O nosso bolo, a massa de todo bolo, ele tem uma estrutura principal, uma estrutura inicial que todo bolo tem que ter. Farinha, ovos, açúcar, líquidos e também tem por último, que eu vou colocar aqui agora, que são as gorduras. Mas tanto o líquido quanto a gordura pode variar de bolo para bolo. Não é todo bolo que tem líquido e gordura. Então, essas proporções, elas variam de bolo para bolo. Tem bolo que quer ficar mais estruturado, tem bolo que é mais leve. Então, essas proporções podem variar. Mas, basicamente, todo bolo tem esses ingredientes aqui. Então, nós vamos começar com as funções técnicas dos ingredientes. O que cada ingrediente tem, qual que é o papel, qual que é a função dele dentro do bolo? A farinha de trigo, ela tem como função da estrutura e o valor nutricional do bolo. O bolo sem farinha não é bolo, né? Então, assim, dependendo da quantidade de farinha, ele fica mais solado, fica mais pesado, ou ele fica mais leve. E o valor nutricional também, porque a farinha ela é contida com nutrientes, ainda mais se for farinha integral, por exemplo, que ela tem muitos nutrientes. Então, é a função técnica da farinha no bolo. A função do açúcar, muitos pensam que é apenas o doçor, mas a açúcar ela tem a função de trazer umidade e maciez para o bolo também. Umidade, por quê? Porque dependendo do açúcar que você estiver utilizando, principalmente se for um açúcar demerara ou um açúcar mascavo, ele vai trazer ainda mais umidade. Quanto menos refinado for o açúcar, mais umidade ele traz para o bolo, porque mais valor nutricional ele tem e menos refinado ele for. Só que também ele pode mudar a coloração do seu bolo. Então ele está aqui, doçor, umidade e maciez. Nós temos os líquidos no bolo. O líquido ele tem as funções de trazer sabor, umidade e ele faz a função de gelatinização do amido. Então o líquido em contato com a farinha, ele tem a função de gelatinizar o amido da farinha e fazer com que o seu bolo fique com toda a estrutura. Umidade porque o líquido traz umidade, senão ficaria um bolo extremamente seco.
e o sabor, porque dependendo do líquido que você usar, ele traz sabor ou não. Você pode usar só água, que não traz sabor nenhum, mas em compensação você pode usar leite, sucos, então tudo isso aí agrega sabor à sua massa. Nós temos também a gordura do bolo, que não é todo bolo que tem gordura, mas quando ela tem gordura do bolo é para trazer também a umidade, também para trazer maciez, sabor, textura, e a gordura, as partículas da gordura também ajudam na fermentação do seu bolo. Então ele fica, seja na fermentação química ou na fermentação mecânica. Mas calma que fermentação química ou fermentação mecânica a gente vai aprender logo adiante. Então, dependendo da gordura que você faz, então, por exemplo, um óleo, ele traz, quando você usa gorduras líquidas, ele traz muita umidade e leveza para o seu bolo. Quando você usa gorduras como, por exemplo, manteiga ou margarina, ela traz, além de sabor, além de umidade, ela traz textura também, porque ela está no seu estado sólido. Então, ela traz textura, mas também é um bolo extremamente macio e fofo. Gente, só lembrando que margarina e manteiga são completamente diferentes um do outro. Manteiga é de origem animal e margarina é de origem vegetal. Então, manteiga tem gordura do leite e margarina tem gordura hidrogenada. Foi algo criado pelo ser humano. A manteiga não, a manteiga vem do leite da vaquinha, super gostosa. É claro que pode ser da vaquinha, da búfala, de vários, outros animais. Mas às vezes você me pergunta, Maria, posso substituir a manteiga por margarina? Poder pode, mas você não vai ter o mesmo resultado, você não vai ter o mesmo, a mesma textura, porque eles reagem de forma diferentes. Só para vocês terem uma noção, a manteiga, o ponto de fusão dela, ela derrete acima de 20 graus. Já a margarina, ela vai começar a derreter acima de 25, 26 graus. Então, isso no seu bolo também pode prejudicar ou pode ser uma vantagem. Depende muito da receita, tá? E agora nós vamos para a diferença entre o bicarbonato e o fermento químico. O bicarbonato e o fermento químico, eles servem como reagente de fermentação química do seu bolo. Eles vão reagir quimicamente com todos os ingredientes e produzir gás carbônico. Esse gás carbônico, eles são aquelas bolinhas de ar do seu bolo que vão, crescer e dar fofurice e vão fazer a expansão da massa do bolo. Até coloquei aqui, é o ar que faz seu bolo crescer, esse gás carbônico. Agora, qual que é a diferença entre o bicarbonato e... Gente, eu escrevi bicarbonato 2 vezes, mas era para ter sido fermento em pó e bicarbonato. O fermento em pó, ele é fabricado quimicamente. Eu até consertei aqui para não ficarem confusos. Muita gente não sabe, mas o nosso fermento em pó, ele foi criado quimicamente falando, pelas indústrias. E como que ele foi criado? O fermento em pó é uma junção dos ingredientes de bicarbonato de sódio, amido e algum outro ácido. E muita gente não sabia, mas dentro do fermento tem o bicarbonato de sódio, mas ele também tem o amido. E o amido, ele serve ali para ele não ficar brigando quimicamente com o bicarbonato. Porque olha só, o bicarbonato, ele serve para crescer a massa do ar, só que ele precisa de um agente ácido para ele crescer. Então, quais são os agentes ácidos que faz o bicarbonato crescer? Pode ser um açúcar mascavo, um cacau, um iogurte, algum elemento, um vinagre, algum elemento ácido que faça ele reagir quimicamente para criar os gás carbônicos, as bolinhas de ar para fazer o nosso bolo crescer. Por isso que dentro do potinho de fermento em pó tem bicarbonato e algum ingrediente ácido, seja fosfato, não sei, algum ingrediente ácido quimicamente também criado. Esse elemento ácido, se tiver só com bicarbonato, eles brigariam lá dentro da vasilhinha lá e já perderia a validade muito rápido, eles ficariam brigando e não fariam seu propósito, que é fazer o bolo crescer. Então, o que eles pensaram? Colocaram amido de milho. Então, o amido de milho, as partículas do amido de milho protegem esses elementos de não brigarem entre si. E então, o bicarbonato com o elemento ácido vão reagir quimicamente para fazer o seu bolo crescer. Só que esse ácido aqui, ele precisa de um calor para fazer o seu bolo crescer. Já o bicarbonato, ele só cresce em contato com ácido ou com algum elemento líquido também. Então é o seguinte, muitas pessoas falam, Marília, o meu bolo, ele ficou às vezes meio amarelado. Eu vou te falar, maior parte pode ser culpa do seu fermento em pó. Por 2 motivos. Às vezes seu fermento em pó pode estar estragado, sem a validade, ou seu fermento em pó, ele ainda não tem um poder de dupla ação. O que significa dupla ação? Quando você coloca o fermento em pó na massa, ele tem a ação de reagir quimicamente com os líquidos presentes na massa, ele tem a função de reagir também com o calor do forno. Só que tem alguns bicarbonatos de sódio que o ácido que a indústria colocou lá nele,
ele só reage mais lentamente com o calor do forno. Ou seja, ele só vai reagir mesmo, só vai começar a crescer quando você coloca dentro do forno em alta temperatura. Já outras marcas de fermento em pó, a ação desse ácido que a indústria colocou nele é de uma forma muito mais rápida. Então, você colocou ele na massa do seu bolo, se o ambiente estiver quente, se a sua cozinha estiver quente, até porque você passou o dia inteiro assando o bolo, aí colocou na massa, deixou a massa ali um pouquinho, né, na bancada antes de levar para assar, só com o calor do ambiente ele já começa a reagir. E quando o fermento em pó começa a reagir antes do que ele deveria agir, antes do tempo necessário, ele começa a queimar a sua massa. Aí por isso que sua massa fica amareladíssima, não fica totalmente branquinha. Então minha sugestão é você trocar de marca. Então eu quero que você faça essa experiência. Faça a mesma receita de bolo com uma marca de fermento em pó e outra receita de bolo com outra marca de fermento em pó. Você vai ter resultados completamente diferentes, tá bom? E o bicarbonato de sódio, ele ajusta o pH da massa, então ele precisa de um elemento ácido para ele reagir e liberar e fazer o gás carbônico para fazer o bolo crescer. Só que o seguinte, se você colocar bicarbonato de sódio no seu bolo e não tiver algum ingrediente ácido, como cacau, como iogurte ou vinagre, algum elemento ácido no seu bolo vai ficar com um gosto extremamente ferroso. Ele precisa de um elemento ácido para ele neutralizar o pH dele. Então, se você não colocar esse elemento ácido, ele vai ficar com gosto de papel alumínio. Então, seu bolo, o dia que você fizer seu bolo, vou fazer um bolo de chocolate, vou colocar um pouquinho de bicarbonato, porque eu acho que a massa vai ficar mais escurinha, e não colocar nenhum elemento ácido nele, seu bolo vai ficar com gosto de papel alumínio, porque ele vai liberar uma substância chamada carbonato de sódio. Esse carbonato de sódio aqui que faz ter esse gosto mais ferroso. Agora, nós vamos para a função dos ovos. Os ovos, ele tem a função de dar estrutura no seu bolo, umidade, maciez também. E os ovos aqui, ele também pode, dependendo da receita, ele pode entrar como um agente de fermentação química. Marília, eu já vi durante essa aula aqui você explicar sobre fermentação química e fermentação mecânica, mas o que se trata isso? Então, bora lá. É muito simples, é só um termo técnico, porque minha avó chamava de, por exemplo, bater as claras em neve, sabe? É mais um nome técnico. Então, bora lá. Tipos de fermentação. Nós temos aqui a fermentação mecânica. O que é a fermentação mecânica? É quando você bate os ovos, por exemplo, a fermentação dos próprios ingredientes. Você já bateu um bolo e o bolo aí lá pedia para bater os ovos primeiro. Você colocou todos os ovos na batedeira, bata até dobrar de volume. Ele dobra de volume porque a reação dessas partículas faz o bolo crescer, faz os ovos, crescer. Aí esse crescimento dos ovos, essa expansão dos ovos, o próprio batimento dos ovos faz com que ele crie ar na massa. E essa criação de ar na massa, sem nenhum agente químico dentro dele, apenas com o choque das partículas, é chamado de fermentação mecânica. Então, os ovos batidos, quando eles dobram de volume, ou, por exemplo, a reação da manteiga. Quando você bota a manteiga para bater na batedeira e ela bate assim até ela ficar mais fofa e dobrar de volume também, é porque ela criou ar dentro dela e fez uma fermentação mecânica. Aí nós viemos para a fermentação física. O que é a fermentação física? É quando todos os ingredientes da massa reagem entre si e com o calor do forno eles se coagulam, tomando toda a estrutura do bolo, né? Então, assim, todo bolo ele tem uma fermentação física, porque os ingredientes reagem entre si para fazer o bolo crescer, ficar com estrutura e tudo mais. E temos também a reação química, o tipo de fermentação. Temos a fermentação química, que é o que eu acabei de explicar, que é a reação química dos fermentos, seja bicarbonato ou fermento em pó, que faz a liberação do gás carbônico, que faz o seu bolo crescer. E por que é importante você saber esse tipo de fermentação? Para você entender melhor os tipos de método na fabricação do seu bolo. Olha, eu sei que existem muitas teorias por aí, às vezes você pode ficar confusa, porque cada especialista explica talvez de uma forma. Tem uns que acreditam que existem 3 tipos de método, outros que acreditam que existam 4 tipos de método. Só que é o seguinte, é importante você entender o método, não para você decorar quais tipos de método existem, mas para vocês saberem diferenciar uma massa da outra, porque tem massa
que, por exemplo, vai usar o método espumoso. Tem outra massa que vai usar o método cremoso, enfim. Então, só para você entender melhor a sua massa, é legal você saber isso, mas não se preocupe com esses termos técnicos, tá? Você não vai ser menos boleira por não saber de cor todos esses tipos de método, espumoso, cremoso, chiffon, tá? Só para você entender. Então, bora lá. Aqui nós temos o tipo de fermentação, método espumoso. O que é esse método espumoso? É quando um bolo ele é feito de fermentação mecânica. Eu acabei de falar o que é fermentação mecânica. Por exemplo, quando você bate os ovos até eles dobrarem de volume ou bate a claras em neve, fez uma fermentação mecânica que, tipo, criou ar na massa sem fermento químico. Os bolos feitos com método espumoso são extremamente leves. Parece, tipo, mais esponjosos também. Geralmente é usado quando os ovos batidos e aerados, seja separado ou seja junto, né? Seja através de merengue, porque muitos bolos levam merengue. Então, por exemplo, você bateu uma clara em neve, o ovo inteiro dobrou de volume, método espumoso. É um bolo que tem pouquíssima gordura ou quase nenhuma. A maioria dos bolos método espumoso não tem gordura. O que seria gordura? Óleo de coco, óleo vegetal, manteiga, margarina, nenhum tipo de gordura ou tem pouquíssima quantidade de gordura. Eles podem ter líquido ou não na massa. Mais pra frente eu vou te explicar uma diferença entre um bolo, por exemplo, pão de ló e um bolo genoise. Aí você vai ver que esses bolos foram feitos pelo método espumoso, mas que um leva líquido, o outro não leva líquido. Então, assim, podem ter líquidos ou podem não ter líquido. Geralmente, esses tipos de massa método espumoso não costumam ter muito líquido, porque só a fermentação mecânica dos ovos já faz o bolo ter toda a estrutura e a leveza necessária, então não precisa colocar líquido. E o tipo de método, e esse bolo espumoso, ele pode ter fermento químico ou não, porque como eu disse, como ele já tem a fermentação mecânica dos ovos, ou a clara em neve, ou os ovos batidos, ele já tem leveza demais, só isso já vai fazer o bolo crescer, então talvez nem precisa de algum agente químico agindo dentro da massa do bolo. E qual o exemplo desse tipo de método? Qual um bolo de exemplo de tipo desse método espumoso? Pão de ló, uma genoise, uma dacquoise. Dacquoise, gente, é um bolo francês utilizado, só que na sua composição usa basicamente merengue e farinha de amêndoas. É quase assim, um método muito parecido com o macarrão, mas é mais um bolo, porque ele tem mais quantidade de farinha de amêndoa. E é muito usado nas confeitarias francesas e pra gente fazer muitas sobremesas, muitos entremês. É extremamente leve, muito saboroso, só que, como eu disse, é mais usado para sobremesa, tem zero estrutura para bolo. E tem tem o tradicional bolo chiffon e o biscuit. Gente, esse tradicional bolo chiffon aqui, eu vou te explicar por que eu escrevi tradicional bolo chiffon, porque existe o tradicional bolo chiffon e o outro bolo chiffon. Eu vou te explicar a diferença agora. Temos agora também o segundo método, que é chamado de método direto, ou método manual, ou método poço, ou método 2 passos, qualquer método que você vai, né? Por que ele é chamado de método direto? Porque ele é um bolo muito simples de fazer. É basicamente quando você separa os líquidos dos secos, dos ingredientes secos, e você mistura ele em duas etapas. Separou o líquido, separou o seco, misturou os dois. Então, assim, é super simples. E essa mistura, ela pode ser feita com o liquidificador ou não. Então, por exemplo, você pode misturar todos os líquidos no liquidificador e depois misturar na farinha, ou misturar os líquidos à mão e depois colocar na farinha. Por isso que ele é chamado de método manual também, porque você pode fazer ele manualmente, sem a necessidade de batedeira ou liquidificador. Ele não usa nenhum tipo de fermentação mecânica, ou seja, você não vai acrescentar os ovos batidos ou claro em neve, nada disso. A fermentação dele vai ser exclusivamente química através do fermento em pó e do bicarbonato de sódio. É uma massa extremamente úmida e leve, saborosíssima, né? É uma massa que não se trabalha muito a massa, por isso que é chamado de método manual, porque a partir do momento que você não trabalha muito o glúten da receita, da farinha de trigo, é uma massa que fica muito leve, por isso que ela não fica uma massa pesada, embatumada. É porque você não trabalha muito o glúten da farinha de trigo, tipo numa batedeira, por exemplo. É uma massa pouco quebradiça, é uma massa mais elástica, tá?
E ela necessariamente ela tem o uso de gorduras líquidas. Então, por exemplo, bolos feitos com óleo, método direto. Mas Marília, e o bolo feito com margarina líquida? Método direto também, mas dependendo, né, da quantidade de margarina ou de manteiga líquida. Método direto. Óleo de coco, método direto. Um exemplo desse tipo de bolo, cenoura, mais tradicional de cenoura, é um método utilizado, método direto. Tem a nossa massa Red Velvet, que apesar de manteiga derretida, ela é um método direto, porque você não usa, você não faz a aeração mecânica dos ovos, nada disso. E também tem o tradicional nega baluca, que é super simples. Você misturar a água nos ingredientes secos, na farinha de trigo, no chocolate, que faz o seu bolo. É importante a gente saber essa diferença desses métodos para você saber a vantagem e a desvantagem de cada tipo de massa e quando você vai saber usá-lo. Vocês vão entender melhor na prática, porque eu fiz uma massa de cada para vocês verem as características, vantagens e desvantagens de cada massa. E por último, nós temos o método cremoso. O que é um método cremoso? É quando a gente bate a manteiga ou margarina com o açúcar. E a partir do momento que a gente bate na batedeira a manteiga com açúcar, a gente está fazendo a fermentação mecânica, a gente está colocando ar nessa manteiga, né, para ela ajudar no crescimento, nas bolhas de gás carbônico e na estrutura do seu bolo. É quando você incorpora o ar à gordura, por isso na fermentação mecânica. Essa massa, como ela tem uma gordura sólida, ela é mais compacta e firme, principalmente a gordura da manteiga. A manteiga, quando ela está aqui em temperatura ambiente, o que é temperatura ambiente? Entre 20 e 25 graus, ela fica em estado mais pastoso. Mas a partir do momento que você coloca na geladeira, a manteiga faz o que na geladeira? Endurece. E é isso que faz com que os bolos amanteigados na geladeira endureçam, tá? E qual é o exemplo de método cremoso? A manteigada, porque a gordura do bolo do método cremoso é exclusivamente a manteiga, entre aspas, margarina também. Então, assim, você não vai conseguir fazer um método cremoso utilizando óleo ou utilizando outra gordura, né? Porque a gordura, para ser um método cremoso, a gordura, que no caso a manteiga, tem que estar no estado sólido, né? Mais pastoso para ela dar toda a estrutura. E por que é importante eu te ensinar tudo isso, né? Por que eu te falei sobre todos esses métodos para você entender melhor? Agora nós vamos falar o tipos de massa de bolo para você entender. Como, por exemplo, eu falei, o método espumoso, vou até escrever aqui para ficar mais claro. Aqui a gente tem o método espumoso. Nós temos aqui um exemplo de duas massas feitas pelo método espumoso. E por que eu acho importante falar? Porque eu acho, até costumo brincar falando assim que o Brasil, ele é tipo meio que dividiu as boleiras, assim, sabe? Quem usa pão de ló e quem usa massa manteigada. E parece que criou uma guerra que nem existe, assim, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, você não é obrigado a usar a massa que você não gosta porque outra boleira usa ou porque eu uso. Eu quero te mostrar as vantagens e desvantagens de cada massa para você decidir qual que você vai usar de acordo com a sua realidade e a realidade dos seus clientes. Aqui eu fiz uma massa de cada para vocês verem a diferença. A pão de ló ou a genoise, todo mundo acha que é parecido, que é a mesma massa, mas não é. O pão de ló, ele pode ter fermento ou não, porque ele já tem a fermentação mecânica, então ele pode ter fermentação química ou não. Tem líquido ou não, tem massa de pão de ló que você vai ver que usa água, que usa leite, que usa açúcar, alguns pão de ló nem usa água, não usa nada. E é uma massa mais esponjosa, porém, e também ela é mais seca e leve. E por que as pessoas gostam de usar ela? Porque ela tipo, é mais neutra, ela combina com todos os sabores, com todos os tipos de calda, ela é mais neutra e ela é mais suave também, mais leve. A genoise, ela é sem fermento químico, ela só é feita através da fermentação mecânica e essa genoise, ela tem um pouquitito de manteiga derretida no final do preparo. Então, ela tem um pouquinho de gordura e a pão de ló não. Então, assim, são massas completamente diferentes, tá? Mas as duas massas são feitas através de método espumoso. E aqui nós temos uma massa chiffon. O que é uma massa chiffon? Deixa eu te explicar. Uma massa chiffon tradicional é uma massa feita com método espumoso. Como assim, Marília? Você me confundiu inteira. Tipo, método chiffon não era um, método espumoso não era outro.
Então, é isso que eu quero te falar. O método chiffon, o bolo chiffon tradicional, ele é feito praticamente com o método espumoso, porque ele cria a aeração das claras, tipo fazendo um merengue, depois ele é assado, ele não vai fermento químico, depois ele é assado, depois quando ele vai esfriar, ele é esfriado de cabeça para baixo para ele não murchar, não unta as laterais dele porque ele não vai gordura. Aliás, não vai gordura na lateral do bolo, porque na receita dele vai óleo. Então, por isso que fica meio confuso, porque ao mesmo tempo que vai as claras e o merengue batido, vai óleo também na receita. Então, às vezes pode confundir qual método é o método chiffon. Para mim, eu, Marília, defini no meu cardápio que todo bolo que é à base de óleo como gordura é denominado chiffon. Tô certa? Não sei, mas eu quero, né, me processa. Não é isso, assim, mas não existe, o bolo é meu, eu chamo o bolo como que quiser, porque presta atenção, um bolo para você vai diferenciar para o seu cliente, você vai usar uma massa pão de ló, é chamada pão de ló, você vai usar uma massa amanteigada, é uma massa amanteigada, e como você vai chamar os bolos à base de óleo? Bolos oleosos? Tipo, nem vai ficar vendável, né, o marketing nem vai ficar legal. Então eu defini no meu cardápio que todas as massas de bolo que forem óleo é chamada de massa chiffon. Mas lembrando que chiffon é um bolo exclusivamente, que tem um método de preparo totalmente diferente. Mas eu estou considerando dessa forma. Agora, esses bolos à base de óleo, quais são as características dele? É um bolo leve e úmida e vai a adição de óleo vegetal, seja óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja ou óleo de coco. Vai esse gordura aqui é leve e úmida e você pode fazer ele no método direto, que é 2 postos. Super simples de fazer, rápido e prática, tá? Aí eu até coloquei aqui, tradicionalmente falando, são os bolos que vai fermentação mecânica, tem uma forma especial, que, né, igual eu expliquei, ela é esfriada de cabeça para baixo. Mas para Marília, eu defini que são os bolos que vão óleo na receita. E, sinceramente, é uma massa deliciosa, úmida, também ela é mais leve. E agora nós vamos pro bolos amanteigados. Os bolos amanteigados é quando vai manteiga na receita. Marília, os bolos que vão margarina, pode ser chamado amanteigado? Olha, vai por mim, você chama o bolo do que você quiser. Tecnicamente não pode, né? Porque manteiga é amanteigado, mas é igual aquela mesma confusão do nome. Você acha que já chamar o quê? De bolo margarinado? Não vai, gente. Então, o bolo é seu, você chama do que você quiser. Se você quiser substituir a margarina por manteiga, substitua a margarina por manteiga. Quer continuar chamando de amanteigado? Chama de amanteigado. Não vou achar que você está enganando o seu cliente, porque tecnicamente ele está fazendo a mesma função do bolo, que é da estrutura, que é da firmeza, tá? E não teria como a gente chamar de outro nome. Então, para você saber diferenciar o tipo de massa do bolo, você chama do que você quiser. Agora, eu tenho aqui também uma massa manteigada para mostrar para vocês. Ó, aqui nós temos uma massa manteigada, uma massa chiffon, que é a base de óleo, e uma massa pão de ló. 3 tipos de massa, as massas mais usadas para a decoração de um bolo. E eu vou mostrar aqui agora de pertinho a diferença de cada uma delas. Vou inclusive pesar para vocês verem que até o peso de cada massa varia muito mesmo. Olha só, vou começar com a pão de ló. Vou pesar. Meu dedo tá sujo de canetão, tá, gente? Essa pão de ló, um disco, pesou 254 gramas. Já a chiffon pesou 370 gramas. O mesmo disco, tá, gente? E coloquei a mesma quantidade de massa para assar. E a amanteigada pesou 490 gramas. A amanteigada pesou o dobro, quase que o dobro da pão de ló. Então, assim, só a massa, você pega na massa, você já vê que uma é super leve e a outra é bem pesadona. Agora, vantagens e desvantagens de cada uma e quais usar. As massas estão bem geladinhas. Elas só estão geladas porque eu fiz antecipadamente a massa, para mostrar para vocês. Ó, tô tirando o topinho da massa. Olha só, é uma massa que você vê que ela é elástica. Gente, ficou uma massa muito leve mesmo. A massa chiffon,
Ó, é uma massa elástica também, porém, olha a diferença, ela é um pouco mais pesadinha, tem um pouco mais de estrutura do que a Pão de Ló. Agora, a massa amanteigada. A massa amanteigada, primeiro que ela tem como característica formar uma peliculazinha de gordura aqui assim em cima da massa, o que é normal. É normal por conta da gordura. Olha, é uma massa bem mais firme. Você vê que até as teiazinhas dela, a lateral dela é mais firme. E agora, eu sei que é a dúvida de muita gente. Marília, então qual que é a massa que eu tenho que usar? A massa perfeita para os meus bolos. Para eu te falar a massa perfeita para os seus bolos, eu preciso te falar primeiramente dos recheios dos bolos. Olha só, aqui eu separei os recheios em dois tipos de recheio. Os recheios pesados e os recheios leves. Quais exemplos dos recheios pesados que a gente tem? Brigadeiros e ganache. Ganache, o que é ganache? Ganache é uma emulsão. Emulsão é uma mistura perfeita de algum tipo de ingrediente gorduroso com outra coisa. Então a gente tem uma emulsão aqui de chocolate com algum líquido. Pode ser água, suco ou creme de leite, que é o que a maioria faz. Então aqui eu tenho os dois, brigadeiros e chocolate. E por que eles são considerados recheios pesados? Olha a textura desse brigadeiro. Ele é cremoso e firme, super pesado. Aqui eu tenho uma ganache. Essa ganache tá bem durinha, olha. Ela tá durinha e cremosa ao mesmo tempo, então ela é bem mais pesada também, ó. São recheios pesados. O que que significa? Que você precisa de um bolo, de uma massa de bolo que sustente o peso dessas decorações, né? E dessas decorações não, desses recheios. E de recheio leve, eu tenho aqui mousse, pode ser qualquer mousse, mousse de leite ninho, mousse de chocolate. Eu tenho aqui frutas vermelhas e tenho aqui um creme. Esses cremes pode ser qualquer creme, pode ser um lemon curd, pode ser um creme de confeiteiro, um creme patissier. Então pode ser um creme leve que não tenha textura muito firme. Olha só a textura dessa geleia. Olha, eu vou virar a colher, ela não para na colher, ó, não para. É um recheio que não tem muita estrutura, que não tem muita textura e é um recheio extremamente leve. Olha a diferença do brigadeiro. Ó, o brigadeiro eu pego, ele não cai. A geleia já cai. E temos também o nosso mousse. Olha só o mousse. É uma textura completamente leve e aerada. Olha, ele pode até firmar um pouquinho, mas se você mexer muito nele, ele cai. Olha só a diferença dele pro brigadeiro. O brigadeiro tá aqui, ó. Eu coloquei muito brigadeiro na colher. Eu mexo, ele demora a cair. Agora, olha o mousse. Então, assim, é uma estrutura extremamente leve e aerada, né? Temos também os recheios à base de creme. Quais são esses cremes? Aqui eu tenho um creme de bombom, mas poderia ser um lemon curd, poderia ser um creme de confeiteiro. São cremes que, apesar de irem, tipo, sei lá, leite condensado, irem mais, alguma coisa mais consistente, ele continua não tendo estrutura demais, ele continua sendo muito leve e com a textura mais líquida, com a textura mais fluida. Por que é importante você saber a diferença desses recheios e a diferença entre as massas? Agora, nós vamos voltar para uma regrinha. Olha só, eu voltei aqui para uma regrinha. Qual que é a minha dica dessa primeira aula para você ter um bolo estruturado, sabendo das qualidades e defeitos de tanto dos recheios quanto da massa? A massa Pão de Ló ou genoise, quando que ela é indicada para você usar? Quando você tiver recheios leves e pouca calda. O que seria recheios leves? Cremes, geleias, o mousse. A massa chiffon, dependendo da massa, quando você consegue ter recheios pesados
ou recheios leves. A massa chiffon, que é a base de óleo, você consegue tanto os recheios pesados quanto recheios leves, mas depende muito da receita, porque tem receita que você não vai conseguir colocar tanto recheio pesado nele. E a massa manteigada, quando você vai usar um bolo de massa manteigada, quando você tiver recheios pesados, decorações pesadas, como por exemplo, um bolo de pasta americana, que precisa de colocar todo aquele peso da pasta americana sem um bolo desmoronar, sem um bolo entortar ou cair para um lado. O que acontece se você montar um bolo de pão de ló com recheio pesado? A massa pão de ló não vai aguentar o peso do recheio e ela vai afundando. Mas calma, que nós vamos falar melhor sobre cada massa, sobre tipos de montagem, tipos de bolo na aula 2, tá? Que a gente vai montar o bolo e a gente vai falar sobre as caudas, sobre os erros que você pode cometer e que você pode evitar, tá? Para você ter um bolo mega estruturado, super firme. Uau, aula incrível, né? Bom, então já estudamos muito, já conversamos muito e nosso tempo está acabando. Agora que você aprendeu sobre massas e recheios, você já está preparada para assistir a segunda aula dessa semana gratuita. E nela nós iremos aprender 2 tipos de montagem perfeita para o começo de um bolo muito bem estruturado. Te mostrarei na prática que se não seguir todo o passo a passo que estou te ensinando, seu bolo dará muito errado. E te provarei isso mostrando 2 bolos feitos da forma errada propositalmente. Sim, eu fiz questão de fazer 2 bolos errados para te provar que o problema não está em você, está na forma errada com que você fazia os seus bolos. E já vou te dar um spoiler sobre a aula 3, que para mim também é uma das mais importantes, porque é nela que você verá o resultado das 2 primeiras aulas e aprenderá comigo a decorar um bolo lindo usando ganache e brigadeiro. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma dessas aulas por nada. Ó, só te lembrando, presta atenção, nossa segunda aula dessa jornada acontecerá na quarta-feira, às 9 horas da manhã, nesse mesmo local. E amanhã, terça-feira, às 19 horas, teremos uma live, tanto no meu Instagram quanto no YouTube, para eu tirar todas as suas dúvidas. Então, se você assistiu essa aula 1, ficou com alguma dúvida técnica, anota aí no seu caderninho para você me fazer ela na terça-feira durante a nossa live de dúvidas. Ah, e agora eu te convido a participar do nosso grupo do WhatsApp, porque será por lá que eu te enviarei todo o material em PDF disponibilizado durante a nossa semana gratuita. Enviarei o link de todas as aulas e lembrarei você das nossas lives de dúvidas que faremos durante a nossa semana gratuita. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo dessas aulas de hoje, você pode tranquilamente tirar a sua dúvida exclusivamente comigo durante a nossa live, então já anota aí. E não esqueça de compartilhar essas aulas com o máximo de pessoas que você puder. Do mesmo jeito que essas aulas podem ter acrescentado na sua vida, pode acrescentar na vida de outra boleira também. E se tem uma coisa que nós somos, boleiras são unidas, isso ajuda uma a outra. Então, se você tá achando tão ruim passar por tantas dificuldades, ajuda outra boleira a vencer essas dificuldades também com as aulas aqui, gratuitamente, tá bom? Comenta aqui embaixo também a sua dúvida, ou se você gostou da aula, deixa a sua opinião aqui embaixo, que eu e minha equipe estamos aqui, ó, após para responder cada comentário. A gente vai tentar responder o máximo de comentários possíveis. Eu quero muito agradecer a sua participação, a sua presença e não se esqueça, amanhã teremos live, quarta-feira teremos a nossa segunda aula. Um beijo grande!